Fala pessoal, eu sou o professor Daniel René e essa é a revisão sobre conhecimentos locais do município de Mamanguape, Paraíba. Sim, aqui vamos resolver algumas questões, vamos falar sobre alguns aspectos geográficos e alguns aspectos históricos. Então, se você está com o material, se você faz parte do meu grupo de estudo, você recebeu todo esse material, você recebeu essa lista de questões e lá você tem esse suporte para que você possa sair muito bem nesse concurso e também ficar atento a qualquer uma das informações que é repassada aqui. Então vamos lá, vamos responder essa primeira questão para a gente já começar aqui e já colocar tudo certinho. Então vamos lá, gente. Primeira questão, diz assim: assinale a alternativa que apresenta os itens corretos com relação aos aspectos geográficos do município de Mamanguape. Galera, eu costumo sempre trabalhar com questões com itens, para análise desses itens, analisar o que é correto, o que está errado, porque assim a gente consegue trabalhar o máximo de informações sobre o município. Então, no primeiro item aqui da primeira questão, ele diz o seguinte: o município de Mamanguape, localizado na Paraíba, encontra-se na região intermediária de João Pessoa e na região imediata Mamanguape, Rio Tinto. Essas áreas são inseridas na mesorregião da Mata Paraibana e na microrregião do Litoral Norte. Galera, eu sempre chamo a atenção de vocês para ficarem atentos a essas informações sobre território, tá bom? A área da unidade territorial é de 337,434 km². Outras informações que possuem e estão relacionadas ao território é a questão da hierarquia urbana. Centro de Zona A, município integrante do arranjo populacional de Mamanguape, Rio Tinto, Paraíba. E aí ele tem outras informações além da hierarquia urbana, que é a região de influência. E aí na região de influência temos arranjo populacional de João Pessoa, Paraíba, capital regional A2A. E aqui eu dou destaque para vocês sobre região intermediária e imediata. Então vamos lá. Em 2017, o IBGE passou a adotar região intermediária e imediata. Intermediária é como se fosse uma informação mais geral dentro do estado da Paraíba. E imediatas são municípios que têm alguma influência de outros municípios maiores. Então, intermediária, João Pessoa. Imediata, Mamanguape, Rio Tinto. Mesorregião e microrregião era cobrado, era assim que o IBGE fazia o levantamento de dados. Antigamente eles cobravam assim. Da mesma forma, eu sempre lembro vocês que, porque não é cobrado mais dessa forma, o IBGE ele não descarta, não, ele continua com essas informações. Então, quando a gente está falando sobre mesorregião, a gente está falando de Mata Paraibana, e de microrregião a gente está falando de Litoral Norte. Portanto, aqui, a primeira questão, o item que a gente vai marcar é a letra, a letra 1, a primeiro item está correto, tá? Então, o item 1 está correto, então a gente pode seguir aqui fazendo a nossa revisão. Número 2. O bioma que abrange o município de Mamanguape, na Paraíba, inclui tanto a Caatinga quanto a Mata Atlântica. Galera, novamente, eu sempre falo para vocês, essa parte aqui ele está falando do meio ambiente. Então, assim, você tem dois biomas característicos da região do Mamanguape, Caatinga e Mata Atlântica. Então, se ele cobrar um desses biomas, só se na questão ele falar assim, um dos biomas que fazem parte. Mas se for para cobrar os dois são esses, Caatinga e Mata Atlântica. Portanto, se você for olhar lá, a 2 também está correta, então a gente pode seguir analisando as outras questões. Lembrando que bioma é diferente de vegetação, tá bom? E no terceiro ele diz assim: no último censo realizado em 2022, chamo a atenção de vocês que no enunciado da questão, fiquem atentos à referência dos dados. Muitos alunos me procuram e me perguntam, mas professor, tem dados de 2010, mas esses dados eles são válidos. A banca pode sim recorrer a qualquer dados de qualquer período histórico, mas ela precisa, no enunciado da questão, colocar esses dados, a referência desses dados. Então, o último censo demográfico ele aconteceu em 2022, mas ele costuma acontecer em 10 anos. O penúltimo foi em 2010, então teoricamente seria em 2020, mas por causa da pandemia não aconteceu, só aconteceu em 2022. Então, quando ele fala no último censo realizado em 2022, a população do município de Mamanguape, na Paraíba,
foi registrada em 44.599. E a gente vai olhar aqui a questão da população para a gente bater essa informação. No censo de 2022, a população era de 44.599, tá bom? Então, a população era de 44.599. Na questão assim, ele coloca 44.599 pessoas, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas vocês vão perceber que ele também, além de falar sobre a população absoluta, ele vai falar sobre a densidade demográfica. E na densidade demográfica, ele diz assim: a densidade demográfica nesse mesmo ano foi calculada abaixo de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E galera, a densidade demográfica de Mamanguape em 2022 foi de 132,17 habitantes por quilômetro quadrado. Olha que interessante, ele não precisou citar um número fechado, mas ele falou uma média, tanto acima ou abaixo, então você tem que ficar atento a esses detalhes, tá bom? Não necessariamente a banca precisa colocar o dado na exatidão, ela pode trabalhar aproximadamente, então você tem que ficar atento a esses detalhes. Por isso que esse item está errado. Vamos continuar analisando as questões. 4. Em 2021, o Produto Interno Bruto, o PIB, per capita do município de Mamanguape, na Paraíba, foi de 17.737,30 reais aqui, ou seja, quando a gente está falando sobre 17 mil, né, nesse ponto aqui, você tem que ficar atento a esses detalhes. Vamos lá. Primeiro, existem vários momentos que esse PIB, todo ano o PIB ele pode ser calculado, por isso, novamente, que eu chamo a atenção de vocês. Verifiquem o enunciado do ano. Então, se for falar sobre censo demográfico, é de 2022. Então, em 2021, esse PIB era 17.737,30. E na questão, ele coloca 17.737,30. E também é em 2021. Portanto, eu posso caracterizar que essa informação, ela está o quê? Ela está correta. Então, podemos seguir aqui entendendo que a primeira, a segunda e a quarta preposição está correta. A quinta, o maior efetivo de rebanho na pecuária para o ano de 2022 é o bovino, como total de 815 mil cabeças, tá, gente? Novamente aqui tem que ficar atento, tá? Para entender que o efetivo do rebanho era de galináceo e não bovino. Então, pessoal, olha só, quando ele fala sobre pecuária, ele pode falar do efetivo do rebanho, que é o número, né, de cabeças de animais. Ele pode falar sobre produção, mas quando se fala do número total de cabeças, galináceo aqui sai à frente. Então, desde galinha caipira, qualquer tipo de galináceo ali está inserido dentro desse contexto. Então, fique atento a esses detalhes sobre essa questão da produção da pecuária, a questão da pecuária, né? Então, entender aqui o que seria efetivo do rebanho, tá? Essas informações, às vezes, vêm escrito também como efetivo do rebanho. Portanto, essa primeira questão, já podemos aqui gabaritar um item, né? Analisando essa questão, a gente já pode gabaritar aqui a letra A. Tá bom, pessoal? Então, se você é novo aqui, se você quiser ainda adquirir a nossa apostila, você que está assistindo pelo YouTube, fica à vontade, tem um link aqui na descrição. E não só para esse concurso, para outros concursos que tiver, em breve a gente vai fazer um concurso. Aliás, em breve a gente vai fazer um curso voltado para a História e Geografia da Paraíba. E você pode conversar conosco e se tiver um concurso com conhecimentos locais que você quer participar, com certeza a gente vai preparar um material sempre com qualidade e com muita pesquisa para que você possa ter um material 100% atualizado. Portanto, pessoal, a resposta para a nossa primeira questão é a letra E, tá, pessoal? Eu coloquei aqui A, depois eu fui observar, tá? Então, vocês ficaram mais atentos aí do que eu. Então, é aqui a letra E, tá? 1, 2 e 4 e não 1, 2 e 5, tá? Vamos gabaritar aqui certinho. Antes que você chame aí, puxe minha orelha aí. É a letra E, tá bom, pessoal? Vamos lá para a segunda questão? Essa segunda questão também, ela é bem trabalhada, né? Então, aqui a gente tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. E é também para forçar você ler um pouquinho também uma das informações que são primordiais ali do texto. Ele diz assim, ó: ao destacar a importância do turismo para o Nordeste, o geógrafo Manuel Corrêa de Andrade destaca algumas áreas da Paraíba que apresentam potencialidades que vão além das praias arenosas de águas quentes.
O exemplo inclui localizado no Planalto da Borborema, cuja altitude e exposição aos ventos úmidos contribuem para a formação de belas e agradáveis paisagens. Cidades históricas que guardam um certo nível de preservação, como João Pessoa aí, mas também que tem na tradição regional a realização de destacado evento turístico. Ressalta também o referido autor o impacto do turismo nas atividades agrárias do Nordeste, com a construção de hotéis, fazendas, bem como a criação de animais que servem como atrativo aos hóspedes, que, no nosso caso específico, merece destaque por esta modalidade de turismo, que tem na aridez do Cariri paraibano não um problema, mas sim um atrativo capaz de gerar renda. Portanto, galera, nossa segunda questão é a seguinte sequência. Letra A, Mamanguape, o Brejo Paraibano, Campina Grande e Cabeceira, tá? Mamanguape referindo no contexto do Brejo Paraibano por sua importância natural. O Brejo Paraibano, uma região caracterizada pela altitude e condições climáticas agradáveis que formam belas paisagens. Você tem Campina Grande, conhecida pela realização de grandes eventos turísticos, né? Especialmente São João, um dos maiores do Brasil. Cabeceiras, destacando ali no contexto do turismo rural, onde temos a aridez do Cariri, né, paraibano, que é caracterizado por muitas, como conhecido, né, com a região ali como Hollywood nordestina, que é cenário de filmes e festival ali de jegue, né? Então, temos aí várias informações. Portanto, a segunda questão é a letra A. Vai gabaritando aí, você que recebeu esse material, lembrando que temos uma apostila completa para que você possa ficar sempre atento a todas as informações, tá, pessoal? Então vamos lá, gente, para a terceira questão. Vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão, ela fala sobre a origem de Mamanguape, tá? Então vamos ficar atento a essas basezinhas, essas informações que dizem assim, ó. Quem já frequentava a foz do rio Mamanguape e suas adjacências antes dos portugueses iniciarem a colonização da Paraíba em 1575, de acordo com o texto fornecido, esse texto fornecido, sim, foi o nosso texto lá, a nossa apostila, tá bom? Foram os espanhóis, foram os holandeses, apesar dos holandeses já passaram pelo Nordeste brasileiro, foram os portugueses, não dava, porque eram os próprios portugueses aqui, eles estavam chegando, já tinha outros povos que habitavam. Eram povos originários, eram povos nativos. E aqui, no caso, você tem a letra D, que são os nativos potiguaras. E poderia ser os navegantes franceses também, por causa da história e da questão da ocupação dos franceses, tanto franceses como os holandeses daqui. Então, vamos lá, galera. Aqui temos, então, 3D. Tudo bem? Vamos lá, olha o seguinte, presta atenção aqui nesse ponto. Antes da chegada dos portugueses, isso é 1575, né, eles com a tentativa de colonizar a Paraíba, a foz do rio Mamanguape, né, e todas as adjacências, né, já eram frequentadas pelos nativos, já eram ocupadas pelos potiguaras. Os potiguaras, eles são os indígenas originários daquela região. Né, eles habitavam aquela região antes da chegada dos portugueses. Então, aqui é até interessante para que você também fique atento aos povos originários que ocupavam essa região do rio Mamanguape. Portanto, pessoal, a terceira questão é a letra D. Vamos lá para a quarta questão, para a gente poder trabalhar cada vez mais aqui. Então, diz assim, quem foi destacado como um dos principais colonizadores de Mamanguape no final do século XVI, início do século XVII, de acordo com o texto fornecido. Coloquei aqui Dom Pedro I, mas você sabe que não é. João Ramalho, Duarte Gomes da Silveira, Caramuru ou Diogo Álvares Correia, tá, pessoal? Não tem como errar, essas questões são consideradas questões base, tá? Então faça aquela leitura antes da avaliação, antes do concurso, faça aquela revisão, pegue lá os resumos que a gente colocou lá no grupo para vocês, e aí você vai perceber que Duarte Gomes da Silveira foi destacado como um dos principais colonizadores de Mamanguape no final do século XVI e início do século XVII, tá? Ele é uma figura importante na ocupação e no desenvolvimento, né, da região durante o período colonial
ele desempenha aqui nesse contexto um papel significativo, principalmente, pessoal, quando a gente está falando sobre a consolidação dos portugueses e a atividade econômica que seria utilizada ali durante a colonização, tá bom, pessoal? E nesse contexto histórico aqui, a gente também tem o cultivo da cana-de-açúcar, a exploração agrícola e também os conflitos com os nativos, principalmente pelo interesse da terra. Portanto, aí a quarta questão, a letra da quarta questão é a C, Duarte Gomes da Silveira. Vamos para a quinta questão, pessoal. Vamos lá para a quinta questão. Lembrando, se você está aqui agora, se você não conhece esse canal, se você veio aqui estudar, passou por aqui, lembrando que aqui um link da descrição tem uma apostila custando por R$25, mapas mentais e outras informações que já foram repassadas lá no grupo para ajudar vocês a cada vez mais gabaritar e sair muito bem. Graças a Deus temos muito feedback, muitas pessoas, estamos já fazendo um ano de todo esse projeto e a gente está tendo muito feedback bacana e espero também que o próximo feedback possa ser o seu. Então, depois do concurso, obtendo seu resultado, passa aqui, deixa aquele comentário falando sobre a sua experiência, tá bom? Quinta questão, qual foi o principal fator que contribuiu para o crescimento econômico de Mamanguape entre 1850 e 1900, tá, pessoal? Finalzinho ali, segundo reinado. E aí você tem algumas opções, mas aqui é importante para a economia local, tá, pessoal? Letra A construção de linhas férreas na região. B, o desenvolvimento do porto de Salema. C, a expansão da agricultura na área circundante. D, a chegada de imigrantes europeus. E, a descoberta de recursos minerais na região. Vamos lá, a gente já até falou isso aqui no grupo, né? Bem no começo, quando a gente começou a trabalhar com o pessoal para se preparar para o concurso de Mamanguape. Então, letra B, o desenvolvimento do porto de Salema, tá, pessoal? Muito importantíssimo quando a gente está falando sobre essa questão da economia da região, porque o principal fator que contribuiu para o crescimento econômico de Mamanguape durante esse período do segundo reinado foi o desenvolvimento do porto de Salema. O Porto de Salema desempenhou um papel crucial na economia da região, porque facilita o escoamento de produtos agrícolas e mercadorias. Então, a construção, né, e a expansão permitiram que o município tornasse ali um ponto de exportação e importação. E aí vocês sabem que isso sempre acaba trazendo benefícios para o comércio local, para o desenvolvimento do comércio local, tá bom, pessoal? Então, esse porto, ele foi construído, ele está situado próximo à foz do rio Mamanguape, e aí você tem toda a relação, né, dessa região com esses elementos. Então vamos lá, gente, vamos trabalhar aqui a sexta questão. Sexta questão aqui, ele também trabalha com itens. E eu gosto de trabalhar com os itens porque a gente vai trabalhando aqui a questão da região e aqui a gente vai falar sobre o mapa hidrográfico do município. Então, vamos olhar cada um desses itens e analisar cada um desses itens e verificar qual é o que está errado e o que está certo, tá? No item 1 ele diz assim, o município de Mamanguape é banhado pelas bacias do rio Mamanguape, Camaratuba e Pitanga, tá, pessoal? E aqui tem uma informação incorreta, porque o território do município é banhado pelas bacias hidrográficas dos rios Mamanguape, tá ok, Camaratuba também tá ok, da Pitanga também tá ok, mas também tem a de Guaju, né? Esses rios eles formam uma rede de drenagem que é responsável pela dissecação do modelado, intercortando, né, todo esse tabuleiro hidrográfico aqui, e aí você tem a presença, por isso está errado esse primeiro item, tá bom? 2. A bacia do rio Mamanguape exerceu uma influência menor no desenvolvimento histórico de Mamanguape em comparação com as outras bacias. Gente, é incorreta porque a principal bacia é a do rio Mamanguape, né? Então é a que tem mais relação com o desenvolvimento histórico do município. Depois, importante para a questão da economia do município. 3. O porto de Salema, importante para o desenvolvimento econômico de Mamanguape, entre 1850 e 1900, estava localizado na bacia do rio Camaratuba. E é incorreto porque era na bacia do rio Mamanguape e é um porto fundamental para o crescimento econômico, como eu expliquei para vocês. O quarto item, a bacia do rio Pitanga é mencionado como tendo maior relevância para o desenvolvimento histórico de Mamanguape. É incorreta porque a bacia do rio Pitanga não é mencionado como tendo maior relevância histórica em comparação ao principal rio, como a gente já trabalhou aqui, o rio Mamanguape. Portanto, aqui eu tenho todas as alternativas
incorretas, e para você ter todas as informações corretas sobre a questão, lá no documento sobre o gabarito, para que você possa pegar todas essas informações. Tudo bem, gente? Então vamos caminhando aqui essa revisão para a gente poder aqui fortalecer. Então aqui a letra E é a resposta para sexta questão. E aí já vamos caminhando aqui para uma questão que vai falar sobre mais elementos do município, ou seja, a gente está trabalhando o máximo de informações aqui possível com vocês. Diz assim: analisa as seguintes afirmações sobre o clima do município de Mamanguape com base nas informações fornecidas e selecione a opção correta. Item 1. Mamanguape possui um clima equatorial devido à sua proximidade com a linha do Equador. Professor, essa informação ela é correta? Gente, Mamanguape, sim, Mamanguape está próximo à linha do Equador e sim, mais ao sul, onde predomina o clima, nesse caso aqui, perdão, gente, só para analisar aqui, eu acabei olhando aqui, perdão, mas a primeira está errada, tá? Então, assim, quando esse item está errado, por que ele está errado? Porque ele está falando que é um clima equatorial, e não é, tá? A afirmação correta é clima tropical, tá bom, pessoal? Então, coloca aí clima tropical, por isso que a afirmativa número 1, ela está errada, tá bom, pessoal? Lá, o pessoal que está com o gabarito, lá no gabarito na sétima questão, eu coloquei que não está correta, mas ela está correta, porque a informação correta é que é clima tropical, tá bom, pessoal? Então, esse primeiro item está errado, tá bom? Na segunda, ele diz assim: a temperatura média anual em Mamanguape é de aproximadamente 27 graus. Essa afirmação está de acordo com a informação fornecida sobre o clima tropical, tá? Tem uma variação entre 27 a 26 graus em algumas informações e dados, tá? Então, portanto, predomina o clima tropical e tem relação com o clima tropical da região. O próprio item 2, ele coloca o item 1 como errado, né? Porque ele fala sobre esse clima tropical. 3. O período de chuvas em Mamanguape ocorre durante o verão, indo de fevereiro até outubro. Essa afirmativa também está correta, com base na descrição do clima com chuvas que são concentradas durante o outono e inverno. Portanto, pessoal, o item 1 está errado, o 2 está correto e 3 está correto, tá? Vamos para o quarto item aqui. Ele diz assim, ó: a resposta correta, ele fala na questão da quarta, ele diz assim: agreste entre a zona da equatorial e da escarpa oriental do Planalto. Caracteriza por apresentar chuvas de outono e inverno em um período de estiagem de 6 a 7 meses, tá, pessoal? E aqui, por que essa informação ela está errada, tá, pessoal? Porque a informação correta é agreste entre a zona da mata, tá? A zona da mata e a escarpa oriental do Planalto caracteriza-se por apresentar chuvas de outono e inverno em um período de estágio de 6, 7 meses. Portanto, temos até agora 2, 3. E a quinta questão, aliás, o quinto item que vamos analisar. O índice pluviométrico anual em Mamanguape varia entre 1.400 a 1.800 milímetros. Essa afirmativa está correta com base nas informações fornecidas, portanto, a letra E é a nossa resposta correta, tá? Então você vai marcar aí a letra E, 2, 3 e 5. Pessoal lá que tá com o gabarito, lá no gabarito eu coloquei como a primeira correta, mas tá errada, tá, pessoal? Na verdade, o gabarito é a letra E lá, só que eu disse que a informação estava correta aqui. Isso foi uma questão mesmo de, na hora de escrever ali, de montar toda a revisão. É muitas informações, então eu tenho que revisar e às vezes alguma coisa fica fora. Então, a letra E é a resposta da sétima questão, 2, 3 e 4. Tudo bem, gente? Estamos chegando já quase no finalzinho dessa revisão. Eu acredito que vai servir bastante para vocês. Então, vamos lá para a oitava questão, que diz assim: qual é a principal forma de proteção dos remanescentes da Mata Atlântica e do Cerrado no município de Mamanguape? Muito interessante a questão da ordem ambiental e da preservação, tá? É cobrado principalmente nesses municípios que são próximos do litoral ou que tem uma reserva vegetal importante. Então, aqui é a letra D, a resposta correta para a oitava questão, quando ele fala sobre as áreas de preservação permanente, a APPs, são estabelecidas pela legislação brasileira para proteger áreas de relevante importância ambiental. Então, aí, pega essas informaçõezinhas, coloca aí a letra D, tá? Professor, preciso saber o que é? Olha, eu tô te explicando agora, justamente para você só colocar na cabeça que são áreas, A, P, preservação, P, permanente,
são várias áreas, então são APPs. Então, são estabelecidas pela legislação brasileira para proteger áreas de relevância, importância ambiental, como remanescentes, né, da vegetação nativa, cursos d'água, de encostas. Então, você tem a conservação dos ecossistemas naturais, justamente ligada à sustentabilidade ambiental. Bom, vamos para a nona questão? Vamos para a nona questão, nossa penúltima questão, para a gente ser prático e direto, para que você possa estudar. E você deixa aquele like, tá? Se você tá no YouTube aqui, deixa o like, tá, pessoal? Deixa o comentário, compartilha esse vídeo, tá? Muito interessante que todo mundo que tá assistindo esse vídeo deixa o like, tá, pessoal? Ajuda bastante para que o meu canal ele possa continuar funcionando, porque aqui a gente presta um serviço bacana, então você pode também compartilhar cada vez mais conhecimento, tá bom? Então deixa aquele like aí tranquilinho. Então vamos para a nona questão, tá, pessoal? A nona questão ele pergunta aqui quem foi responsável pela composição da letra do hino oficial da cidade de Mamanguape, na Paraíba. E aqui também é algo específico, o hino tá lá na apostila, você tem, né? Então foi o senhor Antônio Serrano de Andrade, tá bom? A nona questão é a letra B, Antônio Serrano de Andrade. Peço também que lá na apostila você acesse o QR Code para ouvir no YouTube o hino, lê a letra, dá uma olhada na letra, porque eles podem pegar também trechos do hino e eles podem também colocar na questão e tratar essas questões. Lembrando que no concurso de Mamanguape ele não pede só conhecimentos locais, ele pega também conhecimentos da Paraíba. Então fique ligado também nesses elementos. 10ª questão: qual é a principal espécie de mamífero marinho encontrado na Barra de Mamanguape, na Paraíba? Também uma outra questão muito interessante, e você tem o peixe-boi marinho, né? É a principal espécie de mamífero marinho encontrado na Barra de Mamanguape, na Paraíba. Essa região ela é reconhecida como uma área importante, né, para a conservação dessa espécie, que utiliza a área como refúgio e local de alimentação. O peixe-boi marinho é uma espécie ameaçada de extinção, e proteção do seu habitat ali na Barra do Mamanguape é essencial, é fundamental, tá? Vamos para aqui então, a 10 é a letra C, tá? Então você vai gabaritar letra C. Coloquei mais questões aqui, também questões diretas, como quando foi fundada Urbano Bica de Sertãozinho em Mamanguape, né? Muito interessante, eu fui atrás de alguns pontos importantes ali do município. E Urbano Bica de Sertãozinho foi fundada na década de 1936, durante o governo do prefeito Eduardo Alencar Ferreira, né? É a área que tem sido ali integrante da vida cotidiana, como se fosse um parque, né? Então, as pessoas elas encontram uma área de lazer e de reconhecimento da sociabilidade do município, e ele foi construído em 1936. E uma última questão, que é uma questão sobre atualidades do município de Mamanguape: qual foi o evento comemorado com a inauguração da revitalização da Praça São Sebastião, né? Então você tem a Praça São Sebastião, que é uma das praças mais importantes, onde você tem um obelisco. Hoje a praça, 25 de outubro em Mamanguape, isso teve um evento festivo que foi importante em 1955, ele pergunta qual foi o evento que foi comemorado nesse dia, e aqui você vai marcar a letra A, que foi o centenário da fundação de Mamanguape. Então, a Praça São Sebastião ela é importante porque no centenário da fundação de Mamanguape ela foi um exemplo, um símbolo desse período, tá, pessoal? Galera, então essa foi a nossa revisão, bem prática e direta, tá? Pegando principais informações geográficas e históricas do município. Agora eu aconselho você também a reler os pontos principais da apostila, a dar uma olhada nesses pontos aqui sobre geografia, porque aqui são as informações que são mais cobradas, mas sempre pode ser que a banca especificamente procure alguma informaçãozinha que tá lá na apostila, que fica ali um pouquinho mais escondidinha, tá, gente? Quero agradecer a todos, principalmente vocês que fizeram parte dessa turma de Mamanguape. A gente demorou muito tempo, teve paralisação do concurso e voltou, mas eu fiz questão de dar todo o suporte para vocês, e esse suporte permanece, tá? Para eventos futuros, fico à disposição de todos. Se vocês precisarem, é só me procurar. O meu WhatsApp, você já sabe, tem o link na descrição, e se tiver dúvida, é só me chamar, tá? Então, pensou em conhecimentos locais e regionais, ou pensou na história de estados do Nordeste nesse momento, estados do Norte e Nordeste do Brasil, você sabe onde é o canal que você vai encontrar essas informações, e você sabe qual é o professor que você vai falar.
Professor Daniel René da Silva, tá? Então, abraço, gente. Fiquem na tranquilidade.